Olá, gente querida que segue o canal Filosofia em Movimento. Olá, todo mundo. É bom estar de volta aqui. É tal mãe, tal filho, não é? Muito bem, gente, olha só. Então, a gente já fez o primeiro vídeo semana passada sobre um livro que conecta Alemanha e Brasil de um jeito muito inusitado, né? Que é a história do Hans Staden, quando ele quase foi devorado pelos tupinambás, que tem um livro que foi publicado na Alemanha pela primeira vez, né? No século XVI, né, Thales? Enfim, o livro gerou muito. Tá aí o vídeo, tá, gente? Procurem. E hoje a gente vai fazer um vídeo sobre como que o nazismo ele foi um anticomunismo, era uma coisa, fazia parte do movimento anticomunista. Então, por que a gente resolveu fazer esse vídeo? Porque existe no Brasil essa extrema-direita, né? Diz que o nazismo é um comunismo, tenta confundir nazismo e comunismo. Então, a gente vai fazer esse vídeo explicando, mostrando como que o nazismo é um anticomunismo, tá, gente? Isso não faz do nazismo uma coisa boa. Eu tenho que falar isso, Thais, porque eu descobri que hoje existe todo um discurso religioso assustador, anticomunista. Assim, basta dizer comunismo, você já está falando diabo, Satanás, o mal. Então, é capaz de alguém, ao ouvir o que eu estou dizendo, pensa assim automaticamente, então o nazismo é bom, porque ele é anticomunista. Tá, gente? Então a gente vai tentar, não é, tá, gente? A gente vai tentar explicar coisas que quem está querendo te enganar não conta, né? Primeiro, Thales, antes de tudo, antes da gente começar, eu queria que você contasse para o pessoal que você mora bem na altura onde era o antigo Muro de Berlim, explicar para o pessoal essa história do Muro de Berlim, da Alemanha comunista, da Alemanha capitalista. Desde que não sabe, não conhece essa história, né? Meu apartamento aqui em Berlim fica bem na divisão do muro. O muro, para quem não sabe, não era um muro só, né? Eram dois muros. E eles ficavam todo do lado socialista da Alemanha, e o prédio onde eu estou, ele ficava bem entre os dois muros, porque depois que caiu o muro, uma área gigante da cidade ficou vazia, né? Então, com o tempo, eles foram aproveitando para criar parques, praças, prédios. Imagina o espaço entre um muro e outro, uma coisa de, sei lá, 50 metros, assim. E o prédio está não atravessado, mas na paralelo, assim. Bem, como se fosse um sanduíche. Imagina o sanduíche. Então, o muro em cima, o meu prédio e o muro embaixo. Claro que não tem mais muro, mas aqui na cidade, sempre onde passava o muro, eles deixam uma marca no chão, né? Então tem um asfalto normal e no chão é de uns tijolinhos, assim. E ele passa bem na frente da minha casa aqui e o outro passa no fundo da casa. Mas para quem não sabe, a União Soviética foi quem invadiu Berlim e acabou com a guerra, né? Por mais que os filmes de Hollywood nos levam a achar que o dia D foi o dia que... Não, né? Claro que o lado ocidental ajudou na guerra, mas foi a União Soviética que entrou aqui, que tomou tudo e tal, e depois da guerra a União Soviética controlou, vamos dizer assim, uma grande parte de Berlim, e a outra então, parte... assim, dizer com todas as letras, foi a Rússia, ou a União Soviética, liderada pela Rússia, que derrotou o nazismo na Alemanha. Ponto final. O resto é história de Hollywood. Assim, para fazer também o advogado do diabo aqui, claro que teve ajuda de todos os lados, né? Claro. A própria União Soviética recebeu empréstimos, né, dos Estados Unidos, para se armar. Mas enquanto a guerra, né, ocidental estava lá na França, a Rússia invadiu a Alemanha, veio aqui para Berlim. Então você tem aquela foto famosa do soldado com a bandeira da União Soviética em cima do Reichstag, né, que é o parlamento alemão. Isso tudo aqui em Berlim, né? Então, após a guerra, a Berlim foi dividida no meio, né? E um lado ficou com a União Soviética, que depois eles deram, né? Deram, entre aspas, para o Partido Comunista da Alemanha, né? Tocar. Na verdade, não é exatamente o Partido Comunista da Alemanha, mas enfim, deu para os comunistas da Alemanha tocarem. E o outro lado de Berlim foi dividido entre França, Estados Unidos e Inglaterra. Então, o muro não foi construído nessa época, demorou alguns anos ainda para o muro ser construído. Essa história acho que a gente vai falar sobre outro vídeo. Mas, eventualmente, a Alemanha Oriental construiu o muro, né, para dividir a cidade no meio. Então, e hoje eu estou morando bem no meio do muro. Bem em cima do muro, vamos dizer. Você está muda, mãe? Lembrando para as pessoas. Então, quando é que deixou de existir esse muro, né?
O muro caiu em 89, né? Num processo de Exato. reunificação da Alemanha. Só para dar um contexto aqui, eu estou lendo agora um livro sobre a Alemanha Oriental, então acho que a minha ideia é quando eu terminar o livro, a gente vem aqui fazer um vídeo sobre. Ou então fazer duas partes, talvez, fazer Aos primeiro. pedacinhos, né? Fazer a primeira criação, o desenvolvimento, depois fazer mais um vídeo sobre a unificação, acho que seria uma boa também. Thales, está muito, é impressionante, essa coisa, bom, enfim, é muito assustador o uso que as igrejas estão fazendo para justificar o fascismo, né, o fascismo pelo anticomunismo, né? Eu acho que a gente pode falar de duas coisas, né, que são importantes, assim. A primeira é que no final da Primeira Guerra Mundial, depois do Tratado de Versalhes, a Alemanha foi humilhada, vamos dizer assim. Né? A Alemanha primeiro perdeu a guerra, teve que pagar financeiramente, né, os países que estavam envolvidos na Primeira Guerra. Enfim, teve que se reconstruir toda, estava numa crise econômica muito forte, perdeu território. E existia já um sentimento nessa época que o Partido Nazista usava, né, para fortalecer esse nacionalismo nessa época ainda meio proto-fascista. Existia um sentimento de que a Alemanha poderia ter ganhado a guerra se não fosse as pessoas que eram contra a guerra, né? Essa organização que era contra a guerra. E quem eram as principais vozes contra a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, estou falando aqui, não a segunda, tá? A primeira. Era os comunistas, né? A ala mais radical do Partido Social Democrata, que na época na Alemanha não tinha Partido Comunista, a ala mais radical do Partido Social Democrata era as pessoas que eram contra a guerra e que faziam protesto contra a guerra, que se movimentaram contra a guerra e tudo mais. Então, quando a Primeira Guerra acabou, o Kaiser da Alemanha fugiu para a Noruega e criou-se um vácuo de poder, né, na Alemanha. E nesse vácuo de poder, teve uma tentativa de revolução socialista, né, na Alemanha, aqui em Berlim, que é chamado Movimento de Espartacus. Tá? Que perdeu, né? Mas nesse movimento estavam envolvidos a Rosa Luxemburgo, estavam envolvidos o Karl Liebknecht, né, que é um dos fundadores desse Partido Social Democrata da Alemanha, que hoje é um partido bem grande aqui. Hein? Então sempre teve essa ameaça, vamos dizer assim, de uma revolta comunista, né? Depois de 19. E a coisa também, o outro lado, né? Outra coisa que eu ia falar é que também é complicado, tem uma como é que se diz assim, tem uma mistura de antissemitismo com anticomunismo. Por quê? Porque na União Soviética czarista, né, antes da Revolução, existia um antissemitismo muito forte. Então, a Rússia era um país, a Rússia, né, imperial era um país muito antissemita. Então, era muito comum você ter judeus que se tornaram comunistas e que participaram da Revolução Socialista, certo? Então, foi se desenvolvendo essa teoria da conspiração, né, que eles chamam do Peraí, Thales, judeu-bolchevismo. peraí, desculpa. Eu estou imaginando um aluno, alguém ouvindo isso e acompanhando. Então, a professora me encarna aqui, né? Eu sou possuída pela professora. E você está dizendo assim, ó. Então, no movimento comunista, muitos judeus na Rússia se envolveram com toda a movimentação política comunista contra o antissemitismo que tinha no tempo dos czares. E que era fomentado pelos czares, né? Era fomentado pelos czares. Os judeus eram cidadãos de terceira classe, vamos dizer assim, da Rússia imperial, né? Então, tinha essa teoria da conspiração que eles chamam de o judeu-bolchevismo, né? Que eles diziam que o comunismo era uma conspiração judaica para acabar com a civilização europeia e para dominar o mundo. Então existia isso, tinha panfletos disso, era uma coisa espalhada. E grandes nomes do comunismo, né, socialismo, são judeus, né? Então, você pega o Marx, por exemplo, o Marx ele vem de família judia. Ele não era judeu praticante, mas ele é de uma família judia. O Trotsky era judeu. A Rosa Luxemburgo, aqui na Alemanha, que era, né, um dos mais famosos comunistas da Alemanha, era judia. Então, o antissemitismo meio que é meio que junto do anticomunismo, Do entendeu? Nesse sentido. anticomunismo. Pois é. Então, e aí essa teoria da conspiração de que o comunismo é uma ameaça judaica, sei lá o que, isso aconteceu mesmo. Né? Isso está no discurso do Hitler até, quando a gente vai ouvir ou ler coisas dele, isso está no discurso dele.
E antes da perseguição aos judeus aqui na Alemanha, quem eram perseguidos, os primeiros a serem perseguidos na Alemanha foram os comunistas, né? Porque, dando um passinho atrás aqui, né? Muita gente fala assim, como é que o Hitler foi eleito, não sei o quê. Hitler não foi eleito. Né? O Hitler tentou se eleger a presidente da Alemanha na época. Ele não foi eleito. Foi eleito... agora esqueci o nome da pessoa que foi eleita agora. Esse cara que era o presidente da Alemanha apontou Hitler como chanceler em 1933. E a partir daí, em 1934, o presidente morre e Hitler se torna Führer, né, que ele vira presidente e chanceler. E o que radicaliza a Alemanha é aquele incêndio, né, do parlamento. Né? E Hitler colocou a culpa nesse incêndio do parlamento nos comunistas. E ele prendeu um parlamentar comunista na Alemanha na época. E hoje se sabe que não foi bem assim, que muito provavelmente quem colocou fogo no parlamento foram os próprios nazistas, com uma desculpa de que, olha, a ameaça comunista está muito séria, a gente tem que fazer alguma coisa, isso é um absurdo. Sabe? Então, depois desse incêndio, foi a deixa para Hitler assumir o controle total da Alemanha. Né? Então, ele passou leis que proibiam partidos políticos, então ele proibiu, né, o Partido Comunista Alemão, proibiu o Partido Social Democrata Alemão, e a partir daí começou uma perseguição política muito grande. As primeiras pessoas a serem levadas a campos de concentração eram prisioneiros políticos, principalmente os comunistas. Né? Eu fui visitar o campo de concentração aqui perto de Berlim, que é o Sachsenhausen, que eles chamam. Esse é um campo de concentração, foi um dos primeiros, e apesar dele não ser muito tão famoso, ele era onde se operava todos os outros campos de concentração. Então ele era meio que o centro, o campo principal onde tinha inteligência, e aí tudo que se decidia nos outros campos eram decididos nesse, e depois eles mandavam as mensagens. E lá a gente foi, assim, né? E como ele foi dos primeiros a serem construídos, eu fui com um guia, que era um cara bem legal, e ele mostrou, as primeiras alas eram alas de comunistas, né? De prisioneiros políticos, que na sua grande maioria eram comunistas. Depois eles foram abrindo outras alas, então abriam alas para eslavos, abriam ala para prisioneiros de guerra, e tinha uma outra ala separada, que era a ala dos judeus. Então não ficava todo mundo junto. Né? Mas o que eu estou falando aqui é que a coisa não começou já contra os judeus, a coisa não começou já na coisa racial, a coisa começou política primeiro. E depois ela evoluiu para uma questão nacional e étnica. Né? Ela começou anticomunista e depois se transformou numa coisa racista. Como eu falei no começo, já tinha uma coisa de antissemita também no começo. Acho que não dá para apagar isso. Acho que é importante saber que as duas coisas aconteceram. Mas a perseguição inicial mesmo foi anticomunista. E tem uma outra coisa também que é importante falar, que é na ideologia socialista e comunista, principalmente a Rosa Luxemburgo, ela tinha essa visão também muito democrática contra nacionalista e tal. E a Rosa Luxemburgo era muito importante aqui na Alemanha, né? Muito conhecida. A Rosa Luxemburgo, para quem não sabe, ela foi assassinada por grupos paramilitares, né? Que na época não existiam, né? Não tinha ainda partido nazista, mas que esses grupos foram que se tornaram eventualmente os fascistas da Alemanha. Então ela meio que foi assassinada pelos fascistas. E esse discurso é uma ameaça para Hitler, né? Porque todo ponto do partido nazista é um ultranacionalismo exacerbado, pautado numa coisa de white power, né? Uma coisa de supremacia branca. Então, eram discursos completamente antagônicos, né? Então, assim, não tem o menor cabimento, igual você falou no começo do vídeo, esse discurso hoje em dia que se chama de teoria da ferradura, né? Que é essa teoria muito famosa entre os centristas, né? De que quando você vai para os extremos, a coisa se junta, né? Se junta assim, porque é a ferradura, né? Isso é uma bobagem, né? Isso é uma bobagem gigante, porque como a gente está falando aqui, são duas ideias completamente incompatíveis e rivais, assim, né? Vamos dizer assim, na época, né? No campo ideológico. Né? Então é isso, né? Os comunistas alemães, muitos deles acabaram fugindo para a União Soviética. Né? E lá eles foram formados e, enfim, tiveram todo o seu treinamento e tal na União Soviética. Uma comunista famosa, que foi para a União Soviética, que eu acho que no Brasil as pessoas já ouviram falar, é a Olga, né?
A Olga fugiu da Alemanha, né? Ela estava sendo perseguida, né? Foi para a Alemanha, foi treinada na União Soviética, foi enviada para o Brasil para fomentar movimentos revolucionários no Brasil, foi presa, né, por Getúlio, foi mandada de volta e foi morta no campo de concentração. A Grávida. Olga a Olga ela era comunista e judia. Mais um exemplo também de judeus dentro do comunismo. E aí essa questão também religiosa e moral, por exemplo, né? Na época dessa discussão sobre mandar a Olga para a Alemanha ou não, uma das coisas que estava em pauta na época era se o bebê dela não era um cidadão brasileiro, né? Já que se não pode abortar porque a criança, né, o feto é uma criança, então você não poderia também mandar ela embora porque se o feto é uma criança, o feto ele é brasileiro, porque ele está aqui no Brasil, foi concebido no Brasil. Enfim, mas nessas horas ninguém se importa para isso, né? O fascismo falou mais forte. Muita gente sabe, ou pelo menos já escutou falar, né? Muita gente critica. Quando falam da Alemanha Oriental, eu acho que a coisa que mais se fala da Alemanha Oriental é que era um estado policial, de muita espionagem, porque tinha a Stasi, né? Que era a polícia de inteligência. A Stasi foi o serviço de inteligência, o maior serviço de inteligência da história, assim. Tinha muitos membros mesmo, era um negócio muito. Eles de fato espionavam os próprios cidadãos e pessoas do outro lado do mundo. E o que a autora desse livro que eu estou lendo diz, né, para tentar entender isso um pouco, é que os comunistas que formaram e administraram a Alemanha Oriental são pessoas que têm um histórico de perseguição desde o começo da época dos nazistas. Então, são pessoas que foram perseguidas pelos nazistas na Alemanha, eles fugiram para a União Soviética. Na União Soviética, quando teve os expurgos, né, do Stalin, que Stalin prendeu, né, muitos alemães, eles também se sentiam com medo e meio perseguidos por Stalin, vamos dizer assim. Então, eles tinham que se adequar a toda a ideologia da época lá. Então, quando eles vieram para cá, esse estado mental, vamos dizer assim, de perseguição Paranoico, né? e De constante perseguição. paranoia, era uma coisa que era meio, né? Porque são pessoas que viveram isso, viveram assim. Tipo, é Então foi, naturalizado, é assim que se vive. pois é, e aí então isso que meio que explica essa questão de construir todo um aparato de espionagem para evitar qualquer tipo de movimento contra-revolucionário, ou enfim, uma coisa desse tipo. Assim. Mas e por que eu falei isso, né? Porque parte da explicação é isso, né? São pessoas que foram perseguidas pelos nazistas, né? E tiveram que fugir para não ser mortas, basicamente, e tiveram que fugir para a União Soviética, que era onde aceitaram eles. Né? A gente está falando aqui de nazismo porque, né, eu moro na Alemanha, a gente está falando, mas assim, eu acho que isso vale para fascismo em geral. Tá? Fascismo é um movimento anticomunista. O fascismo é anticomunista é, no âmago da sua natureza. um dos pilares do fascismo é o anticomunismo. E aí, até dá um ganchinho no que a gente estava falando sobre o Getúlio, por exemplo, que o Getúlio tinha um lado meio fascistoide, né? E também Getúlio era um anticomunista, né? O Mussolini, muita gente fala assim, mas o Mussolini na Itália, sei lá o quê, era de um partido que tinha um viés trabalhista, mas também perseguiu lá os comunistas na Itália. Né? Que mesmo esses avanços trabalhistas nesses estados fascistas é também uma forma de diminuir no povo o interesse comunista. Então, quando põe socialismo, nazismo, nacional-socialismo, né? Esse socialismo do nazi é uma propaganda, né? É uma forma de, olha, venho para cá, aqui a gente é nacionalista, aqui você vai ser um trabalhador diluir, bem tratado, sem virar comunista. É uma forma de Essa diluir. é a campanha. Oi? É uma forma de diluir a ideologia socialista, vamos dizer assim, né? Hitler, uma das coisas que Hitler fez, por exemplo, foi proibir sindicato. Hitler acabou com todos os sindicatos. Então, você desmonta todo o aparato social, todo o aparato trabalhista que tem, você se chama de socialista. Né? Você dá o nome que quiser, dá o nome que para diluir o quiser. significado, inclusive. Né?
E uma coisa que eu não sabia antes de vir para Berlim, e depois que eu vim para cá eu aprendi, é que está cheio de memoriais, né, soviéticos aqui, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, um exemplo que eu ia dar aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Opa, apertei o botão errado. A guerra contra os nazistas, tá, gente? Veio a guerra contra os nazistas. Então, coloca a minha tela aí. Então, por exemplo, isso aqui é um parque que fica... um parque famoso aqui do lado oriental da cidade. Isso aqui é uma estátua, tá vendo? Construída pelos soviéticos. Então, você consegue ver aqui uns soldados soviéticos com uma criança no colo, uma espada, e aqui ele está destruindo, né, e pisando em cima de uma suástica. Esse lugar aqui é um memorial que estão enterrados se não me engano, são 7.000 soldados soviéticos. Aqui, ó, foi-se o martelo tudo que é lugar. É bem bonito aqui, tem toda uma representação dos soldados aqui reverenciando os mortos. Está escrito em russo e em alemão. Tem aqui, ó, o povo até hoje vem aqui e coloca flores e tal. Aqui são imagens da guerra que fica espalhadas por todo o parque. E um dos acordos da reunificação da Alemanha foi que a Alemanha Ocidental iria manter preservado todos os memoriais soviéticos. Então, eles levam isso bem a sério, assim, eles são todos mantidos. Se você vem aqui, ele está sempre inteirinho, assim. Muito lindo. Então, e o povo respeita mesmo. Teve uma vez, por exemplo, que eu vim aqui, a gente nem estava nessa parte central, a gente estava num outro canto aqui do lado, e tinha uma amiga minha esperando a gente, ela estava sentada, assim, numa coisa de piquenique. A gente sentou junto ali e tal, na hora um guarda veio com a gente e falou assim, ó, aqui não pode ficar sentado não, aqui é tipo, aqui é um lugar para honrar as pessoas, tal, não pode fazer piquenique aqui, sabe? Aí a gente não sabia, desculpa, foi embora. Põe E lá não na tem só estátua. esse. Desculpa, põe lá na estátua de novo, Thales, por favor. Claro. Ó, gente, então, aqui, ó, tá vendo? É um soldado soviético destruindo a suástica nazista, tá? Não existe possibilidade de entender o nazismo como um comunismo ou o comunismo como um nazismo. Não existe. Eram inimigos. O comunismo derrotou o nazismo, né? Derrotou o nazismo e está aqui. Isso. Inclusive, aqui nessa parede, não dá para ler, mas tá vendo que tem uma coisa escrita aqui? Uhum. Que não dá para ver direito que a imagem tá meio ruim. Talvez eu ache outra imagem melhor aqui no Google. Aqui, ó. Está escrito em russo aqui, mas o que está escrito aqui, eu não vou conseguir falar de cor exatamente o que está escrito, mas está escrito algo na linha do tipo assim: aqui descansam os bravos soldados soviéticos que deram suas vidas para combater a ameaça fascista. É algo desse tipo está escrito aqui, entendeu? Nessas linhas. Que lindo. Então, aqui mais uma foto da estátua. Isso aqui dá para ver de... Nossa, é muito lindo isso. Melhor. É muito lindo. E tem outros, assim, né? Então, eu até separei outro aqui. Assim, esse aqui é outro memorial soviético que tem na cidade. Esse aqui é pertinho do Portão de Brandemburgo. Então, tem aqui, né, as datas da guerra, e tá vendo? Olha, que tem lindo. Nome de vários soldados, tem o tanque de guerra soviético, as artilharias soviéticas. Isso aqui também é do lado de uma avenida bem grande aqui. E tá vendo? Até hoje as pessoas vêm aqui e colocam flores. Né? E tem outros aqui. Esse aqui é outro também. Esse aqui eu nunca fui pessoalmente, até preciso ir um dia. Mas é outro memorial também soviético. Deve ter soldados enterrados aqui também, provavelmente. Então, assim, a memória ainda existe, sabe? Aqui. E forte, né? Ó, e de novo, as pessoas vêm aqui, as pessoas ainda vêm, colocam flores. Então, assim, mesmo a Alemanha unificada tem esse cuidado de ter respeito com a Revolução Comunista e com a luta soviética. Principalmente com o esforço soviético para derrotar os nazistas, né?
Então, assim, quem ganhou a guerra, né? Ganhou a guerra quem conseguiu colocar um monte de foice e martelo em Berlim. Você anda por aqui, você vê um monte de coisa de foice e martelo. A Alemanha não é suástica porque é foice e martelo, ponto. Pois é. E tá vendo aqui, ó, o mesmo portão do outro lá. É bem parecido. Na verdade, tá aqui foto que eu achei do outro lugar. E colocaram aqui nesse barco. Mas, enfim, e tem vários. Se eu botar no Google Maps aqui, Memorial Soviético, vai ter diversos. Uhum. Lindo, muito lindo. Vou colocar uma coisa de flores. Olha, florzinha ali. E tem uma polêmica aqui também, que aqui nesse lugar, tá vendo tem várias representações de momentos diferentes da Revolução Socialista e também da Segunda Guerra. Uhum. E do lado de cá, aqui não dá para ver nessas fotos, mas do lado de cá tem várias frases escritas em alemão e em russo. E todas essas frases são frases do Stalin. Uhum. E parece que quando teve o processo de desestalinização, né, da União Soviética, do Khrushchev lá, eles tentaram trocar as frases aqui, mas acabaram, muito trabalho, não sei o quê, vai estragar o memorial, sei lá o quê. Mas, assim, a curiosidade é um dos poucos lugares na Alemanha, ou qualquer lugar assim, que você ainda mantém, de certa forma, um memorial de frases do Stalin. Stalinista, uma boa memória stalinista. Pois é. É isso, mas esse lugar é muito lindo. Muito lindo, olha que lugar lindo. Então tá. Então tá bom. Então tá bom. Agora foi mesmo. Agora foi. Ó, aqui já anoiteceu, olha lá. Tá vendo? Pois é, tá na hora de eu ir também. Aqui agora é 6h30. São 10h30 aqui. São 4 horas de diferença. Então tá bom. Boa noite, meu querido. Beijo, mãe. Até semana que vem. Até.